está na dinâmica do processo de votação, podemos informar. Aí depois, para dar tempo de falar o que é. Boa noite, companheiras e companheiros. Estamos nós aqui no segunda live do dia, porque demandou no pé da árvore da parte da tarde a possibilidade que a gente fizesse esse pé da árvore à noite, para que alguns companheiros ou companheiras pudessem tirar algumas dúvidas, se ainda resta, as dúvidas que se a gente também possa estar conseguindo tirar. Houve até uma demanda para que o sindicato a gente fizesse o pé da árvore presencial na Casa da Moeda, mas obviamente nós não temos problema de estar junto com os trabalhadores, até é o que a gente sempre fez, mas o fato de gerar aglomeração não seria prudente da nossa parte. E nós nos colocamos à disposição e várias pessoas ligaram para tirar dúvida, e outras ficaram para assistir na parte da noite para poder esclarecer alguma dúvida se ainda resta. Então, para que a gente dê tempo para o pessoal ir entrando, estava marcado mais cedo para 8 horas, mas nós começamos às 19h30, 19h40, para dar tempo, pessoal, porque a gente vai ter que ir embora e voltar amanhã bem cedo para cá. Então, a gente quer 8 horas estar falando já do tema para a gente aproveitar o máximo tempo aí. Enquanto isso, para dar tempo para o pessoal ir entrando, eu vou passar aqui para o Rony, ele vai estar dando as explicações da dinâmica da votação de amanhã, do processo, da organização, como as pessoas vão saber, por onde vai receber o link lá do aplicativo para cadastrar, como é esse processo, se porventura não chegar no meio das pessoas, o que elas devem fazer para que a gente possa atualizar, botar uma informação nova para elas, tá bom? O Rony vai estar tocando aqui, é um tempinho da gente dando esses informes para depois a gente entrar efetivamente nas questões referentes ao acordo coletivo, às propostas, ou o que for preciso lá para que a gente tire dúvida. Rony. Boa noite, companheiros e companheiras. A gente acabou de disponibilizar um tutorial que vem dando a explicação conforme vai ser a votação virtual amanhã, né? Será a primeira votação virtual de assembleia que a gente realiza. Então vai ser um processo bem simples, né? O link para a entrada é snm.eleição.net. Se eu não estiver enganado, depois se puder me passar o link. E aí a pessoa vai entrar nesse site e lá vai pedir o número da matrícula desse funcionário que vai estar realizando um cadastro. Dentro do cadastro ser pedido outras informações, CPF, e-mail, número de telefone, para que essa pessoa envie o seu pedido de cadastro e após isso o sistema irá confirmar o cadastro feito e vai enviar uma senha via e-mail ou via e-mail e SMS. A partir do momento que o trabalhador tiver de posse dessa senha, ele vai voltar, o sistema vai voltar ele para o início do cadastramento e aí ele vai novamente colocar a matrícula e lá vai informar que já tem a senha, e com a informação da senha ele vai poder partir para a votação, que é simples, né? Qual é o sistema de votação lá? Você aceita a proposta enviada pelo ministro Ives Gandra do TST? Sim, não, nulo e branco. São essas 4 opções que tem. Sim é aceitar a proposta do Ives Gandra, não é rejeitar a proposta do Ives Gandra, e o branco e o nulo. Tá passando aqui outras informações também referente a essa questão da eleição virtual em si, né? O sindicato, não diferente de outras instituições, vem sofrendo com essa pandemia do Covid-19, mudou toda uma logística, toda uma rotina de trabalho que existia das instituições sindicais e trabalho em geral, né? Mudou a vida de todos nesse planeta. E as instituições sindicais se viram num dilema muito grande
de como continuar trabalhando, como continuar deliberando as suas questões nesse período de pandemia. Então, preocupado com... Travou lá, para repetir isso aqui. O cadastro vai ter uma taxa, Travou? não, professor. Só voltar aqui, a companheira Luciane Salvador explicou. Luciane, as informações de como vai ser a votação tá lá no tutorial que o Edson compartilhou no grupo lá da chapa, mas eu vou explicar aqui de novo. Mas qualquer dúvida você abre o vídeo lá, que você vai ver uma explicação ainda melhor do que a minha, do que eu estou dando aqui agora. O trabalhador ele vai entrar no link snmeleição.net. Não é esse, Edson? Só confirma esse link, por favor. snm.eleical.net. É esse. Então o link é esse. Ele vai informar sua matrícula, vai clicar para gerar a senha e a partir dali vai pedir algumas informações, como telefone, e-mail, CPF. Isso irá gerar uma senha que irá direto para o e-mail e por SMS para o celular de cada trabalhador ou trabalhadora. A partir depois que adquirir essa senha, o funcionário ou a funcionária vai lá, vai voltar ao tópico da página e aí vai informar a matrícula, mas dessa vez já com a senha, vai inserir a senha, informar a senha e aí já vai cair na página de votação, que é uma pergunta simples. Você aceita a proposta enviada pelo ministro Ives Gandra Filho? Sim, não, branco e nulo. Então, sim é aceitar a proposta e o não é rejeitar, certo? Mas tudo isso que eu estou dizendo, vale a pena assistir o vídeo, que o vídeo tutorial está muito melhor explicado do que eu expliquei aqui agora. Mas voltando a dizer a nossa condição pós-pandemia, né, o desafio de todos para enfrentar os problemas causados pela pandemia. Então, uma das preocupações das instituições de representação era como iria continuar o seu trabalho de representação, de deliberação. Então, por essa preocupação, houve a construção de uma nota técnica conjunta entre o Ministério Público do Trabalho e a Coordenadoria Nacional de Promoção da Liberdade Sindical, CONALES. Então foi feita uma nota técnica, número 06/2020, para tratar sobre os assuntos de diálogo social, negociação coletiva e adoção de medidas de proteção ao emprego e ocupação diante da pandemia da doença infecciosa Covid-19. Então ali essa nota conjunta, ela versa sobre vários aspectos, mas especificamente no que diz respeito à realização da Assembleia, está normatizada aqui no item, no capítulo 8, que versa o seguinte: possibilitar a flexibilização dos requisitos formais para a negociação coletiva, como obrigatoriedade de assembleia presencial, diante de medidas de isolamento social e quarentena determinadas pelos órgãos públicos, podendo-se adotar meios telemáticos céleres e eficazes para consulta aos trabalhadores interessados. Então, após essa nota técnica, tem sido comum diversas instituições, conselhos, sindicatos, federações, confederações estarem realizando as suas assembleias, suas consultas, as suas votações pela forma digital, né, online. Então, como o ACT, o Acordo Coletivo, é uma matéria que envolve todos os trabalhadores da Casa da Moeda e não só um grupo específico, né, como vai ser a Assembleia para aprovação do acordo de hora extra, para deliberação sobre o acordo de hora extra e para deliberação sobre escala no setor de lacre de urna eletrônica do DGE, essas assembleias, elas têm um público específico que participa dessa assembleia para a votação.
Então é um grupo bem reduzido, é um grupo que já trabalha presencialmente na Casa da Moeda. Então a gente não está, a partir da ação de uma assembleia, tirando ninguém de casa ou de outro local para estar se dirigindo até a Casa da Moeda. Então existe uma outra forma de estar fazendo essa assembleia, diferente da assembleia de acordo coletivo de trabalho, que essa é um tema que todos os 1.972 funcionários, né, hoje nós estamos aproximadamente com 60% desses funcionários ou trabalhando pelo teletrabalho, trabalho remoto, ou estão dispensados por conta de grupo de risco, ou porque são maiores de 60 anos, ou porque têm filhos menores de 12 anos, mas o fato é que aproximadamente 60% dos trabalhadores da Casa da Moeda não estão trabalhando presencialmente na Casa da Moeda. Então o sindicato se viu obrigado a estar cumprindo o que diz a nota técnica do Ministério Público do Trabalho, em conjunto com a CONALES, e está realizando uma assembleia virtual, né, mas com toda a segurança, toda a confiabilidade possível. Contratamos uma empresa que já realizou votações para dezenas de instituições, inclusive a Cifrão. A eleição de conselheiro da Cifrão foi realizada por essa mesma empresa. Então, a partir daí, a gente vai ter toda a condição de estar fazendo uma votação segura e ali, democraticamente, expressando a vontade majoritária do trabalhador e trabalhadora da Casa da Moeda. Aloysio. Agora, de quinta-feira para cá, o penúltimo pé da árvore, né, que nós fizemos, o último hoje pela manhã, houve alguns acontecimentos que fez com que a direção do sindicato atual e parte da direção também futura se reunisse para que a gente tomasse algumas decisões, e uma delas foi que nós fizéssemos o pé da árvore hoje para estar tirando as dúvidas. Nós fizemos 1 hora e gerou um pedido depois para que nós fizéssemos também agora às 20 horas. Para quem não pôde ver, porque estava trabalhando nesse momento em casa ou de alguma maneira, quem não pôde acompanhar cedo. O que nós discutimos? Na sexta-feira, houve a publicação no site do TST da proposta do acordo que está sendo apresentada pelo ministro Ives Gandra, que vem a ser o relator do nosso dissídio coletivo 2019. E assim foi feito. O ministro, a gente vai contar mais na frente, só que na sexta-feira, a vice-presidência do TST, que é responsável para poder mediar os dissídios, ela também se manifestou sobre o nosso dissídio 2020. No dia 20 de março, já estávamos nessa condição do Covid-19, coronavírus. O sindicato ele fez um pedido, entrou com um pedido de tutela antecipada lá na vice-presidência do TST, que ainda estava até então, nessa época, com o processo do dissídio coletivo 2020, que já tinha ido para dissídio, então precisava ser distribuído. E nós perdemos as nossas cláusulas do ACT, as cláusulas sociais, nós perdemos em função de 2020, não foi renovado em janeiro de 2020. Nós, com essa tutela que nós pedimos, em função da questão do Covid-19, nós pedimos ao vice-ministro, vice-presidente do TST, para que pudesse nos dar uma tutela, mantendo todas as nossas cláusulas sociais, até que se fosse julgado o dissídio 2020. Porque em função lá do próprio coronavírus aí, o tribunal do TST não iria estar julgando o dissídio coletivo. Então os trabalhadores iam ficar numa condição de exposição muito grande, sem ter os seus direitos. Apesar, nesse momento aqui que nós mandamos, no dia 20 de março,
não existia a medida provisória 927, que ela é de 22 de março. Na medida provisória 927, na cláusula 30, ela prevê, se for de comum acordo, como deve proceder as entidades e o patronal e de trabalhadores, para que possa fazer um acordo provisório até que possa passar essa questão por 90 dias ou até que se passe essa questão da pandemia. Então, quando nós mandamos esse pedido de tutela, não existia isso. E o nosso pedido de tutela chamando a atenção dessa situação que a gente tinha tomado ciência da pandemia e da condição que os trabalhadores estavam sem as cláusulas sociais. Ponto. Depois desse dia 20 de março, quando veio se manifestar sobre esse nosso pedido de tutela, a vice-presidência do TST? No dia 14 de maio. E em resposta ao nosso despacho, eles dizem o seguinte, eu só vou ler um trecho aqui, dois ou mais trechos, não muito. O que diz o despacho do processo que nós enviamos à vice-presidência do TST? Analisando os autos, verifico que trata-se de dissídio coletivo, no qual o suscitante, Sindicato Nacional dos Trabalhadores na Indústria Moedeira, peticiona as folhas 129 e 131 e formula pedido de liminar com concessão de provimento jurisdicional de urgência. Aí ele vai continuando, mais abaixo ele faz a identificação, artigo 77, esta seção especializada em dissídio coletivo compete originalmente, aí ele cita o G das várias competências, que é processar e julgar as tutelas provisórias antecedentes ou incidentes nos processos de dissídio coletivo. Aí abaixo ele faz uma consideração. Considerando a análise dos referidos dispositivos, entendo que não recai sobre as competências do ministro vice-presidente a apresentação de pedido de tutela de urgência formulado, apreciação do pedido de tutela de urgência formulado no âmbito do dissídio coletivo. Então, o que é que ele faz? Ele distribui o processo. Aí foi no dia 15, ele responde isso no dia 14 e é redistribuído o processo. Certidão de redistribuição. Em cumprimento ao determinado na decisão exarada pelo vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Luiz Felipe Vieira de Melo Filho, certifico que o processo foi redistribuído por sorteio à excelentíssima senhora ministra Dora Maria da Costa, no âmbito da sessão especializada em dissídio coletivo, Brasília, 15 de maio de 2020. Então, do dia 20/3 até o dia 15 de maio, levou para dar a resposta que não poderia julgar nosso pedido lá, nossa tutela de antecipação. Levaram quase 2 meses, para ser preciso, 55 dias. E foi distribuído no ano de 2020, o nosso dissídio, para a ministra Dora Maria da Costa. O que aconteceu em relação a 2019? O ministro Ives Gandra, filho, ele fez contato com o sindicato, com a direção do sindicato. Ele não fez contato com o Aloysio, ele fez contato com o sindicato e queria falar na figura do presidente do sindicato sobre o dissídio coletivo que estava por ele sorteado para relatar, que é o de 2019, e que ele, quando ele ligou para comunicar que não tinha previsão, em função da pandemia, do Covid-19, de reunir a turma para que pudesse apreciar nenhum dissídio, não era o nosso específico, é todos os dissídios que estavam na dependência de ser julgado. E ele achava que isso ia demorar um tempo e se colocou à disposição, já que não ia ser julgado, para que pudesse tentar
já que o outro ministro da vice-presidência, na época o ministro Renato, que tinha como assessor o juiz Rogério Neiva, se ele pudesse, o ministro Ives Ganda, diretamente, tentar interceder junto à Casa da Moeda para tentar evoluir na proposta da Casa da Moeda para que pudesse criar as condições para que fosse apreciado. E aí, se vai ser o suficiente para ser aceito ou não, é o conjunto dos trabalhadores e trabalhadoras que iria decidir. E aí passou todo aquele processo de conversa com o sindicato, conversa com a Casa da Moeda. Em nenhum momento ele conversou concomitantemente, no mesmo tempo, vamos dizer assim, com o sindicato e com a Casa. Ele conversou com o sindicato, depois falou com a Casa da Moeda, depois retornou ao sindicato e nisso ficou trazendo as evoluções da proposta dele, ao ponto de chegar a essa proposta que foi apresentada, que daqui a pouco o Rony, como foi pela parte da manhã, vai estar batendo cláusula a cláusula aqui. O que é que nós do sindicato, que estamos sendo cobrados por muita gente, qual é a posição do sindicato, o que é que a gente primeiro quer reafirmar? O sindicato tem compromisso com aquilo que foi decidido na Assembleia de Setembro, que é a nossa proposta: manutenção das cláusulas sociais e reposição das perdas. Esse é o compromisso que o sindicato tem. Obviamente é assim em todas as assembleias de acordo coletivo de trabalho. Aquilo que a gente aprova na Assembleia é uma referência do anseio da categoria. E a outra parte, o empregador, a Casa Moeda, seja de uma forma direta fazendo a proposta, ou seja, como aconteceu nos últimos anos, no ambiente de mediação, ela tenta se aproximar naquilo que pode, e o ministro, nas últimos acordos foi assim, apresenta uma proposta dele para que as partes possam se manifestar. Salvo engano, foi assim no acordo que gerou 17 e 18, que chegou um momento que o ministro mandou uma proposta, duas possibilidades de proposta. O sindicato, em assembleia com a categoria, fez uma opção, a Casa da Moeda fez uma outra. E não houve acordo, o ministro teve que fazer uma única proposta para as duas partes pudessem analisar. Isso é comum que aconteça. Foi em 2016, né? Isso é comum que isso aconteça, esse tipo de mediação. Normalmente no ambiente lá da vice-presidência. Então, o ministro Ives Ganda pediu para que ele pudesse ajudar. A gente do sindicato, quando ele estava falando da dificuldade de julgar com brevidade o acordo 2019 e querendo se colocar à disposição para mediar o acordo, aí eu, representando ali na condição de presidente do sindicato, coloquei para o ministro qual era a situação que os trabalhadores da Casa Moeda estavam desde o dia de 1º de janeiro, que isso muito nos preocupava, mais ainda a partir do coronavírus que tinha chegado. Chegou lá por dia 15 de março a informação, né, que ela viralizou, até antes estava se tratando como uma coisa mais distante, e colocando para o ministro a situação que o trabalhador da Casa Moeda estava sem nenhuma das suas cláusulas sociais, que vigiam até dezembro de 2019, não estava mais vigente em janeiro de 2020, e ali tinha coisas que são importantes e essenciais nesse momento de crise que nós estamos vivendo. Os trabalhadores, quase na sua totalidade, estavam sem plano de saúde, os sem seguro de vida, quase na totalidade sem seguro de vida. Só tem seguro de vida hoje na Casa da Moeda aqueles que são obrigados a Casa da Moeda a fazer, que são os profissionais da área de segurança. Então, mais de 80% da empresa nesse momento está sem seguro de vida. Uma parte considerável da empresa não tem plano de saúde, e aí a gente tem que abrir um parênteses especificamente sobre o plano de saúde, daqui a pouco eu vou estar explicando. Os trabalhadores estavam sem o auxílio medicamento, que no meio de uma pandemia dessa, se alguém contrair esse vírus, essa doença, não teria condição de estar comprando o seu remédio. O trabalhador está sem o seu auxílio creche, que independente de receber ou não, a demanda do filho continua tendo, a criança continua tendo as mesmas necessidades, e aí o trabalhador com seu salário já defasado tem que estar honrando com isso. O trabalhador da Casa da Moeda também estava sem o vale alimentação e o ticket de alimentação, e aí independente de qualquer coisa as pessoas ainda continuam comendo. Então, se você não tem um ticket, que era um instrumento ali que compunha a nossa remuneração,
as pessoas estavam tirando do seu salário, que já estava defasado, para estar honrando as despesas, e o trabalhador estava sem, da área de produção, estava tendo como referência a sua salubridade o salário mínimo, tirando R$800 no mínimo, em média, de cada trabalhador na Casa da Moeda, e que fica nessa situação de insalubridade. Dentre outras coisas, nós destacamos isso no ofício que a gente havia mandado para a Casa da Moeda no dia 5 de maio, um dia depois de ter chegado a proposta, a nova proposta, que era para fazer hora extra, sendo paga em função da necessidade do Banco Central de antecipar a produção para atender as famílias mais necessitadas que estão recebendo a ajuda de R$600 do governo, que foi aprovado no Congresso Nacional, e que se tinha uma necessidade de dinheiro em espécie no banco para que não faltasse o recurso para essas famílias tão necessitadas. Quando a Casa da Moeda mandou essa proposta, a gente já estava em mão. Na quinta-feira, nós mandamos pela terceira vez um ofício, no dia 5, na terça-feira, dia 5, um ofício pela terceira vez, onde a gente fazia menção à MP 927, que foi publicada posterior no nosso pedido de tutela, que foi no dia 20, o nosso pedido de tutela, e a medida provisória foi no dia 22 de março. E dentro dessa medida provisória, lá na cláusula 30, abre um precedente onde as partes, se tiverem comum acordo, possa manter as cláusulas do acordo coletivo que estava vigente, ou tentar salvar aquelas que fossem mais urgentes. E assim diz o texto da medida provisória, que dentro de 180 dias, o acordo coletivo que esteja já vencido ou vencendo, podemos fazer esse acordo, mas dependendo das partes. Nós já tínhamos mandado 2 ofícios à Casa da Moeda e não entendiam o que deveria fazer, e nós, nessa terça-feira, nós estávamos mandando, dia 5, nosso terceiro ofício. Aí, quando o ministro ligou na quarta-feira, falando sobre 2019, nós falamos sobre a condição do trabalhador, eu tomei a liberdade de comentar com o ministro essa situação que estava o trabalhador da Casa da Moeda, desassistido de coisas elementares, e que a gente havia feito um ofício para a Casa da Moeda fazendo menção à MP 927, para que pudesse, pelo menos no prazo de 90 dias, que era previsto ali, as cláusulas sociais, se não fossem todas, ou a que fosse mais envolvido com alimentação e saúde. O ministro pediu que lesse para ele o nosso ofício, nós lemos, e ele falou que achou bem razoável, que ia estar tentando fazer contato com o presidente da Casa da Moeda, para estar tratando sobre isso com ele e vendo se ele conseguiria avançar numa proposta de acordo melhor do que aquelas que já tinham sido rejeitadas por nós. Então, essa foi a caminhada que o ministro fez, e a proposta foi essa que ele apresentou, envolvendo os anos o julgamento do econômico de 19 e as cláusulas sociais de 2020. O reconhecimento que a gente faz, que a proposta melhorou bastante a última que nós rejeitamos, ou melhorou pra caramba a proposta que a Casa da Moeda nos apresentou em novembro, dia 8 de novembro. Mas possa ser, no entendimento de alguns trabalhadoras, que essa melhora ainda não tenha sido suficiente para a proposta ser aceita. E as pessoas continuam dispostas a rejeitar para que haja um julgamento. É justo? É. Como também é tão justo para as pessoas que no momento passado da outra proposta achou que ela estava muito distante e que essa se aproximou bem mais da proposta que a gente está defendendo, que é a manutenção de todas as cláusulas, e que possa, em função da conjuntura, ter chegado o momento de aceitar a proposta, que também é justo, tão justo quanto rejeitar. E obviamente que o sindicato tem a percepção desse sentimento dividido no seio da categoria. E o sindicato está se colocando na condição de defender aquilo que veio da Assembleia, mas acatar e respeitar o que sair dessa Assembleia, que vai ser virtual amanhã. Esse é o sentimento do sindicato, e respeito pelo ponto de vista de cada um. Como trabalhador, obviamente, o dirigente sindical tem o seu posicionamento individual, pensando a partir do seu ponto de vista individual.
Isso vai levar com que a pessoa vote não, ou que vote sim, a partir daquilo que ela avalia da proposta. Mas a entidade sindical, ela tem como referência a proposta que foi aprovada, salvo engano, na Assembleia de 30 de setembro, que foi a nossa proposta que nós apresentamos à Casa da Moeda, que foi a manutenção de todas as cláusulas sociais e reposição das perdas. Esse é o informe, pelo menos, do que aconteceu de sexta-feira para cá. Eu vou estar passando para o Rony, e só para fechar, como eu falei na parte da manhã, é legítimo que as pessoas façam campanha, militância para o posicionamento que elas têm. Isso é legítimo. Seja quem quer o não, seja quem quer o sim, e assim funciona a democracia. Mas a gente tem que praticar a tolerância, entender o direito daquele que pensa diferente de nós e que não está comungando com o nosso pensamento. Então, diante dessa situação, surgiram várias tabelas, várias situações, as pessoas, acredito eu que muitas delas refletindo o sentimento de quem quer votar sim, de quem quer votar não, mas o sindicato não tem compromisso com essas manifestações que está acontecendo. O que o sindicato apresentou pela manhã e vai apresentar agora é o que foi apresentado com data e documento que possa ser comprovado. O que foi aprovado na Assembleia do Sindicato no dia 30 de setembro, o que foi apresentado pela Casa da Moeda no dia 8 de novembro, o que foi apreciado na Assembleia, salvo engano, de dezembro, e o que foi apreciado como proposta do ministro do TST, e o que foi apreciado como proposta do ministro do TST no dia 13 de fevereiro, se não me engano. E essa última proposta do ministro. São essas referências que o sindicato está mostrando, que demonstram o que a gente está pedindo, o que a Casa está oferecendo, que é uma distância muito grande, e as propostas dos ministros do TST, que vem se aproximando, em especial essa feita pelo ministro Ives Gandra, que o Rony vai estar lendo daqui a pouco. Aí eu vou estar passando para ele e depois eu volto aqui, aproveito para dar uma olhada em algumas dúvidas, de que maneira a gente pode estar ajudando aí a estar sanando as dúvidas, se é que ainda existe. Mas o que é natural, quem já tenha seu voto definido para sim ou para não, isso é normal, e também é natural as pessoas que estão em dúvida, estão definindo seu voto nesse momento onde as informações estão chegando e as pessoas estão mais atentas a elas. Isso é dentro do processo, é da democracia. Rony, dá prosseguimento, por favor. Eu já vou até aproveitar aqui, já vou pegar uma pergunta aqui do companheiro William F. da Silva, que diz: Aloysio, não teria como negociar com a diretoria para estender as cláusulas até dezembro? Acho que toda a categoria deseja isso. William, é justamente isso que nós vamos entrar no tópico aqui, mostrar o que o sindicato defende, o que o sindicato negociou com a diretoria até então, o que a diretoria entendeu dessa negociação e apresentou como contraproposta, e o que vai ser colocado em votação amanhã da proposta do ministro. Então, só lembrando que amanhã será votada a proposta enviada pelo ministro Ives Gandra, não foi uma proposta enviada pela Casa da Moeda. Então, respondendo essa pergunta do companheiro, nós vamos mostrar aqui o que o sindicato vem pedindo desde setembro de 2019, especificamente para o acordo 2020, e que também já vinha defendendo também para o acordo de 2019. Antes de entrar só nessa questão da comparação das cláusulas, o que o sindicato defende a partir de uma aprovação em assembleia pela categoria, o que a Casa ofereceu como contraproposta, uma proposta que foi apresentada pelo TST em fevereiro e a proposta do Ives Gandra. Gostaria de dar uma passada rápida, que é uma outra dúvida dos trabalhadores da Casa da Moeda em relação ao dissídio coletivo. Dissídio, julgamento, e aí deixa de lado negociação, não estaríamos falando de negociação, estaríamos falando de julgamento no TST de dissídio. Como funciona a questão do dissídio? Para o ano de 2019, como nós tivemos o acordo assinado 17 e 18, o dissídio 2019, a gente tem a pré-existência das cláusulas pelo último acordo 17 e 18. Então, seguindo a jurisprudência do TST,
falta julgar a cláusula econômica, que é o reajuste salarial. A inflação de 2018 bateu, se não me engano, 3,43. Então é isso que o tribunal estará julgando para o ano de 2019. Para o dissídio de 2020, aí eu estou levando em consideração que não houve acordo, estão indo os 2 anos para julgamento. Para o ano de 2020, existe uma tese do jurídico do sindicato, a tese que a gente defende, que vem defendendo há bastante tempo, é que como a Casa da Moeda ela prorrogou as cláusulas sociais até 31 de dezembro de 2019, nesse caso a gente não teria usado a pré-existência das cláusulas em 2019, então isso seria carregado para o dissídio de 2020. Isso é uma tese construída pelo nosso jurídico que a gente defende. Mas também existe a jurisprudência do TST que no segundo julgamento de dissídio consecutivo não existe mais essa pré-existência. Então, se a nossa tese não for vencedora, corremos o risco de, em caso de julgamento, perder as cláusulas sociais que estão por conta de acordo coletivo a mais que a legislação, como por exemplo a insalubridade pelo piso da categoria, seria pelo salário mínimo, a questão do auxílio alimentação, que existe uma discussão judicial, mas aí teria que ser em outra esfera e não em dissídio coletivo, auxílio creche, etc. Todas essas cláusulas que compõem acordo que estão a mais a lei, a jurisprudência no segundo dissídio, caso a nossa tese não seja vencedora, ela estaria correndo risco. Já para o ano de 2021, aí é certo que a gente, em caso de julgamento de dissídio em 2019, em caso de julgamento de dissídio em 2020, em 2021 é certo que em caso de julgamento novamente, aí a gente não teria mais a pré-existência, nem com essa tese que a gente vem usando para tentar salvar a pré-existência de 2020. Então, em 2021 seria julgado apenas a cláusula econômica, porque a gente não teria mais um acordo e sim uma sentença normativa. Então, o julgamento seria o reajuste e as outras cláusulas a gente só estaria amparado pela CLT ou por outra legislação vigente ou regulamento pessoal. Então, o que nós temos em face de julgamento são esses cenários. Agora, para continuar aqui até na pergunta que foi o companheiro William, muito obrigado, William, pela pergunta. Vou estar passando aqui conforme eu fiz mais cedo. Isso aqui é um quadro que mostra, no primeiro quadro que eu vou estar lendo, é a proposta aprovada pela categoria que o sindicato defende até hoje, que é a manutenção das cláusulas do acordo coletivo, conforme o último acordo assinado, 17 e 18, e mais a reposição das perdas. O segundo quadro é a contraproposta da Casa da Moeda enviada em 8 de novembro de 2019. Em caso de julgamento para 2020, é essa contraproposta da Casa da Moeda que será colocada na balança junto com a nossa proposta na hora do julgamento. No terceiro quadro, será a proposta apresentada pelo TST em fevereiro, e o último quadro a proposta que será colocada em votação amanhã, apresentada pelo ministro Ives Gandra. Então, a cláusula primeira, a vigência não tem alteração, ela é a mesma para todas as propostas. A abrangência também, mesma coisa, não sofre alteração. Já na cláusula de reajuste, o sindicato defende, conforme aprovado em Assembleia, a reposição das perdas inflacionárias de 2019, que girou em torno de 4,48, segundo o INPC. A proposta da Casa da Moeda apresentada em novembro, que seria a base de julgamento dos dois lados, seria para 2019 um reajuste de 2,13, retroagindo 4 meses da assinatura, e para 2020 1,12 sem retroagir, que 1,12 corresponderia a 25% do INPC. A proposta apresentada pelo TST em fevereiro
ela propunha um abono de R$ 1.500 para o ano de 2019 e um reajuste de 1,12 retroativo a 1º de janeiro de 2020 para 2020. A proposta do ministro Ives Gandra, que a gente irá votar amanhã, para 2%, retroativo a 1º de janeiro de 2019, com quitação no mês subsequente ao acordo assinado. Para 2020, reajuste de 1% retroativo a 1º de janeiro de 2020, com quitação na folha subsequente à quitação de 2019. Cláusula 4ª, pagamento do dia 25, isso não sofre alteração em todas as propostas. Salário substituição, na nossa proposta é o 10º dia, conforme 17 e 18. Nas outras propostas também mantém o 10º dia. E na proposta que nós vamos votar amanhã do ministro, para 2020 amplia do 10º dia para o 15º dia. Adicional de salubridade, a gente defende conforme o último acordo, de janeiro a dezembro, pelo piso da categoria, né? É a defesa do sindicato, até respondendo o companheiro William, é o que o sindicato defende, até dezembro. A Casa da Moeda apresentou na proposta de novembro ser de janeiro a dezembro pelo salário mínimo. Em fevereiro o TST fez uma proposta de redução escalonada, que seria o salário mínimo em janeiro, e de fevereiro a setembro tendo uma redução escalonada do valor do piso da categoria, e a partir de outubro seria pelo salário mínimo. A proposta do ministro Ives Gandra consiste de janeiro de 2019 a agosto de 2020 o piso da categoria, e de setembro de 2020 a dezembro de 2020 sendo calculado com base do salário mínimo. Adicional de escala, o sindicato defende conforme o último acordo, de janeiro a dezembro os 10% de escala. Na proposta da Casa da Moeda, em novembro, consistia a extinção dessa cláusula. Na proposta do TST de fevereiro, também a extinção. E agora, na proposta do ministro, ele mantém de janeiro a agosto os 10%, de setembro a dezembro exclui essa cláusula do adicional de escala. O auxílio alimentação, o sindicato defende a manutenção com reajuste, inclusive do 13º pagamento. A Casa da Moeda, na sua proposta de novembro, defendia a exclusão do benefício. Em fevereiro, o TST enviou uma proposta de R$ 440,88, excluindo o 13º pagamento, e retroativo a janeiro de 2020. E na proposta do Ives Gandra, exclui-se o 13º pagamento, e com reposição do valor de R$ 444,72 para 2019, retroativo a 1º de janeiro de 2019, e depois para 2020 R$ 449,17, retroativo a 1º de janeiro de 2020. Foi incluída, que não estava na nossa proposta da categoria, a cláusula do auxílio refeição, que é para o pessoal que trabalha no museu, né, e serviço externo, mas nessa proposta do ministro Ives Gandra não está constando o recebimento desse auxílio refeição de R$ 40 para quem trabalha em serviço externo. Vale transporte. Proposta do sindicato categoria, manutenção do 1% do salário base. A Casa da Moeda, em novembro, propôs 6%. Em fevereiro, o TST fez uma proposta de redução, de aumentar escalonadamente esse percentual. Então seria o transporte 6% em janeiro, 1% em fevereiro, 2% em março, 3% em abril, 4% em maio, 5% em junho, a partir de julho os 6%.
Agora, na proposta do ministro Ives Gandra, de janeiro a agosto 1% e de setembro a dezembro 3%. E mantida a questão da isenção para os trabalhadores acima de 65 anos ou com alguma deficiência, alguma condição especial. Plano de saúde, o sindicato defende os mesmos modos aprovados na Assembleia do último acordo, 17/18, com aquela tabela de pagamento, os admitidos anterior a 2001 sem ônus e sem coparticipação. A Casa da Moeda propôs em novembro 50% pelos empregados, para os dependentes até 6 salários mínimos 75%, cônjuge e filhos até 6 salários mínimos 75%, outros dependentes até 6 salários mínimos 100%. Qualquer dependente, cônjuge, filho, etc., acima de 6 salários mínimos, 100% pelo empregado e com participação para todos. A proposta de fevereiro do TST isentava os admitidos até 2001 e 50% para os demais, com coparticipação. Na proposta do ministro Ives Gandra, mantém a isenção do plano básico aos admitidos até 2001, mas ele inclui um parágrafo que possibilita o trabalhador que não contribui com o plano, se assim quiser solicitar, passa a contribuir com 10% do plano de saúde, e aí ele pode se manter na pólice quando vier aposentar, se desligar da Casa da Moeda por qualquer motivo, arcando com 100% do custo, mas aí esse custo é o valor praticado pelo plano de saúde da Casa da Moeda. Na proposta do ministro, de janeiro a agosto, mantém os 10 pisos, 10% até 3 pisos, 30% de 3 a 5 pisos, 40% acima de 5 pisos. E de setembro a dezembro, os admitidos após 2001, 50% de contribuição com coparticipação para todos. Plano odontológico, o sindicato defende a manutenção do plano odontológico conforme era. A Casa da Moeda, em novembro, fez uma proposta: 50% pago pelos empregados, cônjuge e filhos até 6 salários mínimos, 75%, outros dependentes até 6 salários mínimos, 100% pelo empregado, qualquer dependente, cônjuge, filho, etc., acima de 6 salários mínimos, 100% do empregado. Proposta TST de fevereiro, 50% para empregado, 50% para empresa. Proposta do ministro, foi suprimida essa cláusula do plano odontológico. Auxílio medicamento, o sindicato defende o que era praticado no último acordo, tanto na proposta da Casa da Moeda de novembro quanto no TST de fevereiro foi proposta a exclusão dessa cláusula, e agora na proposta do ministro Ives Gandra, ele estende o benefício do auxílio medicamento também para os dependentes, não só para o funcionário, mas limita o valor do benefício a R$200, sem a participação do empregado para uso de remédio contínuo, de uso contínuo, e com as seguintes participações: 10% até 3 pisos, 30% de 3 a 5 pisos e 40% acima de 5 pisos. A creche interna, na proposta do sindicato defendia a manutenção como era antes, sem pagamento pelo empregado, e tanto na proposta da empresa de novembro, como a do TST de fevereiro, como a do ministro que nós vamos votar amanhã, ela traz a questão da cessão onerosa com pagamento direto pelo empregado. Auxílio creche pré-escola, o sindicato defendia conforme era antes, até 7 anos, sem a comprovação. A Casa da Moeda, sua proposta de novembro, ofereceu um auxílio creche no valor de R$ 697,36, limitados a matrícula, frequência e gastos comprovados, até 5 anos. Na proposta do TST de fevereiro,
ia para o valor para 690,27, comprovando matrícula, frequência e gasto respectivo, até 7 anos e sem limite para a educação especial. Na proposta do ministro Ives Gandra, para 2019, valor de 696,48 até 7 anos. Para 2020, valor de R$ 703,44, com comprovação de matrícula e frequência a partir de 1º de setembro e mantém os 7 anos. E também mantém a questão de não haver limite de idade para educação especial. Seguro de vida, o sindicato defende a manutenção. Na proposta da empresa de novembro também houve a manutenção. Na proposta de fevereiro, a proposta continha a manutenção, mas condicionada à renúncia do processo que o sindicato moveu em relação ao seguro de vida, pelas alterações que foram feitas pela Casa da Moeda no passado. E na proposta do ministro, que nós vamos votar amanhã, está mantida conforme era o último acordo, sem condicionar a renúncia de processo. Auxílio prótese, órtese dentária oftalmológico, o sindicato defende a manutenção como era o acordo 17 e 18, e tanto na proposta da Casa da Moeda de novembro como do TST de fevereiro e a proposta do ministro Ives Gandra, que nós vamos avaliar amanhã, a proposta vem constando a exclusão dessa cláusula. Vale Cultura, nós defendemos a mesma condição do 17 e 18. Na proposta da Casa de novembro e do TST de setembro, ela era suprimida, e agora na proposta do ministro ela retorna a partir de setembro no valor de R$ 50 com desconto, conforme o decreto 8084 de 2013. Registro de ponto eletrônico se mantém da forma que é. O abono à assiduidade, o sindicato defende conforme era no 17 e 18. A Casa da Moeda em novembro ofereceu, a proposta era reduzir de 40 horas para 12 horas, com um máximo de 4 horas por dia para poder utilizar do abono assiduidade. Na proposta de fevereiro do TST era mantida as 40 horas, mas aí com a alteração de não poder ser convertido em pecúnia, e na proposta do ministro Ives Gandra se mantém as 40 horas sem a possibilidade de conversão em pecúnia. Abonos, faltas e saída antecipada. O sindicato defendia conforme era o último acordo, tanto na proposta da Casa da Moeda de novembro como do TST de fevereiro era excluída essa cláusula, ficando só os limites da CLT, e na proposta do ministro teve um acréscimo em relação à proposta do sindicato 17 e 18, que o que era o acompanhamento, o filho para ir ao médico, que era até 12 anos, na proposta do ministro amplia para 18 anos. Foi incluído pelo ministro a condição de levar cônjuge ou ascendente acima de 60 anos, então isso era uma condição também que não existia. Então essa cláusula do abono, falta e saída antecipada, ela está acima do que foi inclusive aprovado e votado com proposta da categoria em setembro. Licença para acompanhamento familiar enfermo, o sindicato defende conforme era praticado antes, que foi aprovado em assembleia, que era uma licença sem remuneração, era assim na CT 17 e 18. Na proposta da Casa de novembro e do TST de fevereiro era excluída essa cláusula, e agora na proposta do ministro ela vem com a alteração dessa licença ser com remuneração. Então a alteração era que antes era sem remuneração e agora com remuneração. A licença maternidade mantém-se conforme era praticado, paternidade também se mantém. A cláusula programa pró-equidade, gênero, etnia e raça, houve uma ampliação e está melhor explicitada. Saúde laboral mantém. Acesso a dirigentes sindicais se mantém.
licença sindical se mantém, quadro de aviso se mantém, comissão paritária também se mantém em todas as, tanto na nossa proposta como da Casa, como do TST de fevereiro, como a do ministro. Divulgação do acordo também mantido, data base se mantém para 1º de janeiro e a vigência também mantida de seria a vigência do acordo, caso aprovado, de 1º de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2020. Luiz. Continua aí, Clássico. Vai falando, Clássico, tá virado. Então são esses os comparativos e a gente fez questão de ler todas essas propostas, todas essas condições, até para estar explicitando o ponto fraco, o ponto forte da proposta apresentada pelo ministro Ives Gandra. Tem a questão lá que na opinião do sindicato são os pontos de maior acirramento, que é a questão do adicional de salubridade, que não vai até o mês de dezembro, né? Ele, da forma que é pago pelo piso da categoria, ele sofrerá uma alteração em agosto. Por isso o sindicato irá propor na Assembleia de Acordo de Horas Extras no DSED que seja também aprovada as horas extras até agosto, que aí até lá a gente pode fazer uma melhor avaliação sobre horas extras e reabrir essa negociação. A questão do adicional de escala também sofre alteração em agosto, e aí vale lembrar que a escala na Casa da Moeda ela é renovada, o acordo, independente do acordo coletivo que a gente está lendo aqui, existe um acordo específico de escala, e já na Assembleia de dezembro de 2019, a proposta do sindicato era que se retirasse essa cláusula de adicional de escala do acordo coletivo e se transportasse para esse acordo específico de escala, porque naturalmente os trabalhadores que trabalham no regime de escala se veem prejudicados na hora da discussão macro coletiva com o acordo coletivo do trabalho, pois são aproximadamente 200 trabalhadores no universo de 1.900. Então essa é uma condição que atinge um público específico. Então a gente acredita que no futuro a gente possa estar reabrindo essa discussão com a categoria que trabalha no regime de escala para tirar essa discussão do acordo coletivo de trabalho e levar para o acordo específico de escala, porque lá será votado por quem trabalha em escala, então nada mais justo que votar esse adicional de escala. E a outra condição também, que tem criado grande acirramento, é a questão do plano de saúde, em agosto, sofrendo alteração do pagamento de 10, 20 ou 40% da contribuição para retornar aos 50% de contribuição do plano de saúde. Então, eu acho que é isso, são os pontos a serem citados aqui. Nós falamos da nossa proposta, o que o sindicato defende, e o sindicato é leal à Assembleia e defende isso até o fim. Nós falamos o que a Casa entende quanto à proposta, que inclusive já foi rejeitado pela categoria em Assembleia. Falamos sobre a proposta do juiz auxiliar Rogério Neiva e agora a última proposta que veio do ministro, e logicamente o ministro, antes de oficializar essa proposta, ouviu as duas partes ali e tentou atingir um meio termo. Se esse meio termo ele é o suficiente para a proposta ser aceita ou não, amanhã a gente vai ter condição de estar votando na Assembleia. Uma última informação que eu gostaria de dar: eu estou recebendo aqui mensagens dos companheiros que estão de férias e se utilizam do e-mail corporativo da empresa para estar realizando a votação, né? E existe uma norma na casa que bloqueia esse e-mail quando o funcionário ou a funcionária está de férias. Então amanhã nós vamos estar aqui no sindicato o dia todo. Caso algum trabalhador que esteja de férias ou outro trabalhador que não esteja de férias e tenha algum problema de realizar a votação, o sindicato vai ter, os diretores do sindicato vão estar aqui no sindicato para tirar dúvida. Então nós temos os celulares aí particulares, mas tem o telefone da sede do sindicato,
33950698, e aí a gente vai ficar o dia todo aqui para estar tentando aí resolver qualquer problema em relação à condição do voto lá, né? É a pessoa que esteja com algum problema de estar fazendo cadastro, esteja com alguma dificuldade, a gente vai, dentro do possível, estar aqui no sindicato para orientar essas pessoas da melhor forma possível. Luiz. Tem algumas dúvidas, né? Aqui a gente vai tentar, fomos anotando ali. Primeiro, agradecer. Hoje de manhã nós tivemos assistindo ao vivo em torno de 230 pessoas. Ao longo do dia foi visualizado em torno de 2.700 pessoas no pé da árvore pela manhã. Então, primeiro pedir para que os companheiros que possam, companheiras, quiser dar uma olhada também no pé da árvore, que foi mais cedo, né? É importante comparar, e aí pode gerar uma dúvida que a gente não possa ter conseguido tirar agora pela manhã, possivelmente a gente possa ter falado nesse assunto. Mas primeiro agradecer a presença, que nós estamos mantendo aqui um público, 50 e poucas pessoas ao vivo acompanhando, considerando que nós fizemos isso pela manhã também. Mesmo que se tivesse uma ou uma companheira que, para tirar dúvida, que estivéssemos acompanhando, já teria valido a pena. Então estamos querendo agradecer. Segundo, tem algumas perguntas. O meu companheiro querido aqui, o Dávila, ele faz uma pergunta se a proposta que foi aprovada para o acordo coletivo de 2020, se ela pode ser modificada, né? A gente fazer uma outra assembleia e modificar ela. Até que se assine um acordo coletivo de trabalho, tudo pode. A gente só tem que compreender que isso, para acontecer, seria na condição de amanhã a proposta do ministro for rejeitada e a categoria pensar uma outra proposta, né? A gente tem a decisão que foi tomada da Assembleia de 30 de setembro. Normalmente, você mantém essa posição e, na medida que a proposta do empregador ou do mediador se aproxima, se aceita. Mas, uma vez sendo rejeitada a proposta, as outras coisas a gente pode tentar fazer e vamos ver o que o outro lado diz. Mas primeiro tem que esperar o resultado da Assembleia de amanhã. A Priscila Portela, querida, a nossa artista, amiga, as pessoas que não receberam, que não recebem salubridade e não decidir por quem recebe, essa proposta é de acordo coletivo de trabalho, ele é coletivo. Ali estão os anseios da coletividade, ali tem a pessoa que não tem filho decidindo para quem tem filho, tem pessoa que tem saúde decidindo para quem tem menos saúde, está a pessoa que tem direito adquirido de ter o plano também decidindo para quem não tem, quanto vai pagar, tem pessoa que não tem filho recebendo quem tem, é assim mesmo, acordo coletivo de trabalho. Dentro quem é da escala, que acha que isso deveria mudar, acho que o adicional de escala tem que fazer parte do acordo de escala, porque nós temos um número de trabalhadores em relação ao total pequeno do trabalhador de escala que tem um acordo próprio. Por que não inserir a proposta do adicional de escala num acordo de escala quando for feita essa discussão? Mas essas coisas é o acordo coletivo, ali está todas as nossas anseios e necessidades que ao longo do tempo nós fomos conquistando, né? Que infelizmente nós estamos vivendo um tempo muito difícil, e ali acaba sendo todos votando por todos. E obviamente que aquilo que atinge mais a um pode ser um instrumento de solidariedade do outro, como pode não ser. Mas o acordo, mesmo assim, a gente não pode ser seletivo com quem vai votar o quê. Eu acho que primeiro a gente tem que fazer isso, mas infelizmente é dessa forma, são todos votando a proposta que é para todos, mas nem todas alcançam a todos que estão ali as questões sociais. O Enio Xavier está falando de pleitear algo logo depois de abrir mão, 19 e 20. Na verdade, nós tentamos fazer, a Casa da Moeda tentou fazer no início do ano, depois do dia 10 de janeiro, houve toda aquela
revolução, né, dentro da Casa da Moeda, a Casa da Moeda tentou fazer proposta de acordos provisórios, não teve sucesso porque esbarrava sempre nas mesmas coisas, que nenhuma delas, em particular, se manteria a salubridade e nem um plano de saúde. Tentava acertar para um lado, correr para o outro, mas não conseguia resolver isso. Esse é o fato. Então nós não conseguimos fazer um acordo provisório. O que abriu margem para um acordo provisório dentro dos limites da lei foi a medida provisória 927, que é uma medida provisória específica, chamada por eles no governo, da medida provisória para poder preservar emprego, garantir preservar emprego. Dentro dessa medida provisória tem a cláusula 30, que faz menção aos acordos coletivos vencidos e vencendos, para que possa fazer um acordo provisório, se as partes assim entenderem, para preservar as cláusulas todas ou parte dela, até que se possa julgar o acordo, e isso fatalmente, como foi até avisado, o ministro ligou para avisar isso, não irá acontecer com certa brevidade. Só que não houve interesse de uma das partes da Casa Moeda de estar mantendo essas cláusulas para que a gente pudesse atender com tranquilidade a demanda do nosso país, não só dos dias comuns de trabalho, como essa demanda também surgiu de horas extras, para que a gente possa ampliar a produção de meios circulantes e poder colocar com mais brevidade no mercado mais cédulas e moedas. Infelizmente, a Casa da Moeda não concordou. Nós estamos na condição que a Casa da Moeda, por ser empregadora, nos colocou. Nós estamos pagando transporte, eu estava pagando 6% do transporte, plano de saúde 50%, não tem auxílio creche, não tem ticket de alimentação, não tem auxílio medicamento, não tem nada das coisas que compõem o nosso patrimônio de cláusulas sociais. Essa é a condição de agora, ao ponto do trabalhador da Casa da Moeda estar se vendo em situação um tanto quanto constrangedora em função das suas necessidades básicas. Então, fazer o acordo conforme está na medida provisória seria algo razoável, até porque nós estamos enfrentando uma pandemia que ela lida direto com a morte. Todo dia a gente vai para casa, morreu mais 700, mais 800, mais 500, mais 1000. Hoje nós perdemos um querido companheiro, Alfredo Pinheiro, que tem uma história extraordinária dentro da Casa da Moeda. E, segundo as informações, perdemos Alfredo Pinheiro para esse Covid-19. Então, isso está rondando a nossa vida. E os colegas que estão tendo que vir a trabalhar presencialmente, em função da essencialidade da sua atividade, ele acaba ficando um pouco mais exposto. Aí vem a questão que eu falei no início do plano de saúde, porque nós temos entre os 600 e pouco, quase 700 trabalhadores que estão trabalhando presencialmente dentro da Casa da Moeda. Nós estamos em média, um número é muito maior, mas dentro da empresa nós temos 50 pessoas, além de não ter seguro de vida, que já é um absurdo, também não tem plano de saúde. E essa pessoa está saindo da sua casa para poder pegar o ônibus, onde vai encontrar outros companheiros que ninguém sabe da vida um do outro, como o outro está. Vai para a empresa, tem que trabalhar em equipamentos e máquinas que tem tripulações. A pessoa fica ali exposta ao risco, seja na entrada, ou na hora do café, ou na hora do almoço, ou na hora da saída. E esse trabalhador, depois, ao final do dia, tem que retornar para a sua casa sem saber o que está levando para os seus, que talvez possa ter uma contaminação no ambiente de trabalho e levar para a sua casa. E além deles, todos os seus dependentes estão sem plano de saúde. Então esse trabalhador não tem a tranquilidade que ele sempre teve. Logicamente a gente sabe que a maioria da população se utiliza do Sistema Único de Saúde, a quem a gente tem que aqui parabenizar pelo excelente trabalho que está fazendo, muitas das vezes em condições subhumanas, que está salvando nossas vidas, muitas das vezes perdendo sua própria vida, os profissionais de saúde, para poder salvar a vida da população. Então, apesar disso, não é nada indigno as pessoas que precisam do SUS, mas ao longo da vida a pessoa sempre forneceu para si e para os seus um plano de saúde. E agora, na hora que mais precisa, a Casa da Moeda praticamente fez com que a pessoa saísse por não ter condição de pagar os valores, que se tornou absurdo, não só porque o valor aumentou do que paga, é porque o trabalhador também perdeu muito da sua remuneração. Então, quando você faz a conta do que a pessoa perdeu de remuneração da salubridade,
com o que aumentou do plano de saúde, essa conta vai para R$1.000 e poucos. Se você considerar que esse trabalhador não tem um ticket de alimentação, ele tem que tirar do salário o que ele colocava antes para completar a alimentação dele. Se a gente considerar que esse trabalhador ou trabalhadora tem um filho menor de 7 anos que recebeu um auxílio creche para pagar a escola, ajudar para pagar a própria creche, a criança continua precisando, continua comendo. E a remuneração das pessoas baixou. Para completar, ainda estendeu o valor do transporte. Quando você cruza isso, a linha se aproxima muito uma da outra, as condições salariais ficam muito difíceis da remuneração, e aí você começa a escolher aquilo que você vai manter ou não para a sua família. Então, esse foi a motivação, o fato das pessoas estarem nessas condições, e o ministro Ives Gandra Filho está julgando 2019, ou seja, o julgamento de 2019, e no nosso entendimento, o sindicato e o jurídico defendem isso, ele tem que ser julgado somente a cláusula econômica, já que a social nós mantivemos toda ela. E com esse argumento é que nós em 2020 estamos argumentando que nós não usamos a pré-existência em 19 para que possa usar essa pré-existência em 20. Mas uma coisa é fato, se for julgado, mesmo que a gente ganhe tudo, o sindicato esteja coberto de razão nosso jurídico, nós vamos usar a pré-existência em 20, e em 21 nós não teremos a pré-existência, e aí será aqui que eu já até anotei que o Edson pediu, sentença normativa vai fazer com que julgue cláusula a cláusula de 21 quando tiver acordo. O problema maior que tem é se a nossa tese perder em 19. Que se em 19 o ministro entender que a pré-existência foi usada em 19, e aí nós passamos a ter um problema já para 20, porque vai se julgar cláusula a cláusula em relação a 20, porque se 19 for compreendido que nós usamos a nossa pré-existência. A gente espera e acredita que o sindicato e o jurídico estejam com razão, mas a gente não somos nós que decidimos. Quem decide é o juiz com o colegiado lá de juiz, ministro, né? São os ministros com o colegiado de ministros que vão estar julgando isso, e a gente não tem como precisar se vai ser de acordo com o que a Casa da Moeda está defendendo ou se vai ser de acordo com o que o sindicato está defendendo. O que nós podemos dizer é que a nossa defesa tem toda uma base bem razoável que dá para se compreender que esteja certo. Bom, isso a gente acredita. Agora tem outro assunto aqui que não está colocado aqui, mas tem a ver em relação à luta nossa contra a privatização e as horas extras. Eu pedi cedo, talvez num tom mais exaltado, eu não queria reproduzir isso agora, que cada um de nós, ou cada uma, pudesse respeitar as pessoas que estão fazendo horas extras, também atendendo o pedido do sindicato, que nós fizemos esse pedido para que a gente pudesse prolongar esse nosso debate, para que pudesse votar da maneira mais consciente, seja para si ou para não. Nós pedimos que os companheiros do DSEG pudessem fazer a hora extra de emergencial no final de semana retrasado e no final de semana passado, sábado e domingo passado, para que a gente pudesse resolver essa questão do acordo coletivo, e quinta-feira está fazendo uma assembleia sobre a questão das horas extras e a escala do selo de urna, do lacre de urna. Então essas pessoas que não estão votando sim ou não porque está fazendo hora extra. Está votando não, mas faz hora extra. Está fazendo hora extra porque a lógica da hora extra é porque a sociedade precisa que a gente, trabalhadores da Casa da Moeda, façamos aquilo que a gente dizemos todo esse tempo na luta contra a privatização, que a gente faz. A gente cuida da soberania monetária nacional, produzindo meio circulante seguro, para que o cidadão, principalmente o cidadão mais pobre, que faz o escambo dele no dia a dia com dinheiro em espécie, possa fazer. Quem teve a oportunidade de ver a nossa participação na medida provisória 902, na audiência pública no Senado, nós denunciamos lá que mais de 30% da população brasileira não tem conta bancária, trabalha com dinheiro direto. São pessoas que estão na informalidade, que trabalham de dia para poder comer de noite. E essas pessoas, em função da pandemia, elas têm que ficar em isolamento social, e tem que ficar mesmo, porque essa pandemia está matando as pessoas. E para que ela fique em isolamento social, tendo o mínimo, o governo, obviamente com a ajuda do Congresso Nacional,
está dando R$600 lá de ajuda de custo para as pessoas se alimentarem. Só que a gente não pode permitir que esses trabalhadores, as pessoas que mais necessitam, fiquem horas e dias na fila sem receber esse valor, que é mínimo, para poder se alimentar, porque está faltando o numerário, o dinheiro no caixa do banco. Então, quando esses companheiros e companheiras estão lá fazendo hora extra, e a gente pede para separar bem a discussão de hora extra, aceitando ou não aceitando a proposta amanhã, a discussão de hora extra tem que ser à parte. A discussão da hora extra, ela está vinculada a tudo aquilo que nós pregamos na defesa da Casa da Moeda, na luta contra a privatização. Nós pregamos que o nosso serviço é essencial, que a população precisa do trabalho do trabalhador da Casa da Moeda, que nós cuidamos da soberania nacional há 326 anos. E agora, na hora que o povo mais está precisando, o trabalhador da Casa da Moeda não vai faltar com a responsabilidade com o povo. A gente sabe disso. E vamos usar sim, explicando a cada uma das pessoas mais humildes, ou daqueles que têm a condição de vida melhor, que é essa a importância que a Casa da Moeda tem. E aí o coronavírus, ele desnudou essa discussão dos liberais, dos neoliberais, que pregam o Estado mínimo, que acham que funcionário, servidor público são marajás, são parasitas. E agora está vendo lá que foi a Caixa Econômica em tempo recorde, junto com a data prévia, que cadastrou mais de 50 milhões de pessoas para poder ser ajudado pelo governo, não morrer de fome, não morrer do coronavírus. Está vendo a importância agora, nesse momento, da Casa da Moeda para poder o dinheiro chegar na ponta? Ou você acha que se tivesse privatizado a Casa da Moeda e fosse uma empresa estrangeira que estivesse fazendo, nesse momento eles estavam preocupados em resolver o problema do país dele ou do nosso? Isso é uma questão de soberania. Então, atender a população brasileira não tem nada a ver com acordo coletivo de trabalho. Aquela pessoa que está fazendo hora extra, ela está dando as condições para aquele que mais precisa, chegue na ponta do caixa e tenha lá seu dinheiro, que com muito suor, com muita luta para esse governo que quis dar R$200, se transformou em 600, para que a pessoa possa se alimentar. É sobre isso que a gente está falando. E isso alinha com a nossa luta em defesa da Casa da Moeda, independente de acordo coletivo de trabalho. Que acordo coletivo nós tivemos ano retrasado, vamos ter esse ano, possivelmente teremos ano que vem, e assim vai acontecendo sucessivamente. Mas essa história de 326 anos servindo o nosso país, essa vai continuar. E essa luta a gente vai continuar a fazer, independente do resultado da Assembleia de amanhã. Então, esses companheiros e companheiras que estão lá se doando, se expondo um pouco mais para atender o cidadão brasileiro, está cumprindo aquilo que é o nosso dever. Aquilo que foi feito no passado, quando as pessoas eram reconhecido moedeiro, né? Que usava lá uma espada no chapéu, o sagrado moedeiro, com seu dever, com seu compromisso de honrar essa empresa de 326 anos e seu compromisso com a população do nosso país. Então, essa hora extra é um sacrifício, é uma exposição a mais que o trabalhador está fazendo em nome do cidadão que mais precisa do nosso país. Obviamente, nós estamos defendendo que a gente faça acordo de hora extra até agosto. É o mesmo período que vai estar durando a salubridade e o plano de saúde. E também uma escala, mas especial esses dois, que entendo que a escala tem que incluir isso na discussão de escala. A gente vai discutir com a empresa, se estiver precisando, se nas condições que ela está propondo que o trabalho é isso que a gente vai estar fazendo. Então eu defendo, o sindicato defende a direção, que nossas horas extras sejam honradas e cumpridas no mês de maio, junho, julho e agosto. E se porventura continuar precisando em setembro e diante, e se abra nova negociação, e que o trabalhador dessa área, da área de produção, especificamente, sem ser algo coletivo, para todos, mas específico para a sua área, possa estar negociando as condições de fazer isso. Então é isso que a gente está colocando, reafirmando aqui, que as cláusulas que não chegam até... Se o acordo coletivo for aceito, o Rony já falou isso, mas eu prometi ao Rafael, e eu falei isso mais cedo também, o Rony também, que ia reafirmar isso. Então, para dizer mais uma vez, as cláusulas que encerram em agosto, que não passa para setembro, outubro, novembro e dezembro, que são elas: plano de saúde, que é 10%, passa a 50%, salubridade, que tem como base o piso da categoria, que passa a ser pelo salário mínimo, e a escala adicional de escala, que é extinto, não vai recompor
a pré-existência em 2021. Nós teremos que, as outras cláusulas vai recompor, essas não. Estamos deixando isso bem claro, que as pessoas vão fazer o uso dela por 8 meses e nos últimos 4 meses vão perder e elas não irão compor, caso o acordo coletivo seja aceito amanhã, as cláusulas que vão para a pré-existência. Na pré-existência, elas vão ficar como elas vão chegar em dezembro. Então nós estamos falando isso, obviamente a gente reconhece que há um avanço entre o que a Casa da Moeda propôs, que era pagar base salário mínimo a partir de janeiro. A gente sabe que os 8 meses até agosto é um avanço que possa ser ou não suficiente para que as pessoas aceitem. A gente entende também que estamos na justiça questionando, mas que faz parte para as pessoas que depois que entrou na Casa da Moeda, posterior a 2001, conforme o nosso regulamento de pessoal, pagar 50% e não 10%. O 10% é fruto do acordo. A gente espera, entende e defendeu que fosse os últimos 4 meses pagando 50%. Então é importante que a gente saiba que não vai estar na pré-existência também na condição de até agosto, e sim vai ser a condição de chegar em dezembro. A mesma coisa do adicional de escala, que os companheiros e companheiras estarão recebendo até agosto, de agosto em diante estará extinto. Em relação ao transporte fretado, que também está no nosso regulamento de pessoal para ser 1%, e que a Casa da Moeda está praticando 6%, na proposta do ministro ele volta a 1% até agosto e passa a 3% nos últimos 3 meses. Obviamente, se for na lógica da pré-existência, seria a lógica que ela termina no acordo também. Então são essas as condições que obviamente a gente espera ter, no mínimo, ter elucidado mais as dúvidas, melhorado, ter tirado as dúvidas que era possível, que a gente quer que o companheiro e a companheira vote amanhã. Mas independente do resultado que vai sair amanhã, a democracia é feita desse jeito. As pessoas têm o direito de se expressar, votar da forma que acredita, que assim melhor entende que é para o momento. É o que a gente está vivendo hoje. Lá atrás, nas eleições de 2018, muitos de nós participamos com a preocupação com o que poderia acontecer. E o povo, a gente também não pode dizer que foi enganado. O presidente que venceu a eleição, o presidente que está aí, ele falou que o trabalhador teria que escolher entre ter emprego ou ter direitos, que é muito difícil ser patrão no Brasil, que fácil é ser empregado. Então, nós estamos vivendo na íntegra aquilo que o ministro, que o presidente da República falou e está fazendo com o trabalhador, servidor público, estatal, seletista, que é tirar direito. O governo só fala em tirar direito, reduzir direito, e é o governo que, infelizmente, democraticamente foi eleito, e foi o governo de todos nós, inclusive quem votou contra, foi eleito por nós. Então nós estamos nesse momento lutando para preservar a Casa da Moeda, uma empresa 100% pública, porque a proposta de privatização era privatizar em dezembro. Nós lutamos e muito contra a medida provisória 902, de 6 de novembro, que caducou agora em 14 de abril, porque ela matava a Casa da Moeda sem precisar de privatizar, tirando todas as exclusividades existentes em relação ao serviço que a Casa da Moeda presta, e a gente lutou de maneira firme contra o governo, contra a Salim Matar, contra o Paulo Guedes, contra a direção da Casa da Moeda, que foram lá para as audiências públicas dizer que nosso serviço não era essencial, que não entendia que a gente tratava da soberania nacional, e ao final o relatório do senador Nelson Tralli foi alinhado com aquilo que nós estávamos defendendo, na defesa da Casa da Moeda 100% público, com o nosso compromisso com a soberania nacional, o papel que a Casa da Moeda exerce para o Estado brasileiro. Então é esse tipo de luta que a gente está fazendo e vamos continuar. Por isso nós estamos aqui discutindo até como poderá ser 2021, mas se a gente lembra como começou o ano, a gente nem acreditava que iria existir 2021. Então não vai ser fácil, a gente precisa ter a melhor estratégia, vamos precisar, apesar dessa divisão que há na categoria, de muita unidade posterior a isso, porque a luta maior é para defender essa empresa tricentenária que está correndo um sério risco na mão daqueles que não têm compromisso com a coisa pública, de estar entregando para a iniciativa privada ou até com a iniciativa para outros países comprarem a nossa Casa da Moeda e a gente se transformar refém deles.
Então a nossa luta hoje é importante no nosso acordo coletivo de trabalho, mas a nossa luta maior é a luta contra a privatização e pela preservação da coisa pública, e nesse caso, de uma Casa da Moeda no Brasil 100% pública, porque ao final a gente não pode deixar de dizer, independente do que acontecer amanhã, a Casa da Moeda é e continuará sendo a Casa da Moeda do Brasil. Boa noite para todos, até amanhã e boa sorte no voto que vocês forem dar, tá bom? Um abraço.